Quando você pensa no Egito Antigo, o que vem à mente? As imponentes pirâmides, as esfinges enigmáticas, faraós cobertos em ouro e, claro, as múmias preservadas para a eternidade. Mas por trás dessa imagem grandiosa e mística, existe um lado sombrio, brutal e muitas vezes invisível. Hoje vamos explorar o lado mais obscuro dessa civilização, onde o poder absoluto do faraó se estendia não apenas sobre as vidas, mas também sobre as almas de seus súditos. Prepare-se para uma viagem no tempo que revela os métodos de tortura mais brutais do Egito Antigo. Você verá que, além de pirâmides e mistérios, o império dos faraós também era um império de sofrimento e controle. Antes de mergulharmos nos detalhes dos métodos de tortura, é importante entender o contexto em que essas práticas ocorreram. O Egito Antigo era uma civilização onde o faraó não era apenas um líder político, mas uma figura divina. Ele era o mediador entre os deuses e os humanos, o sustentador da Ma'at, ou a ordem cósmica do mundo. Essa posição de poder absoluto permitia que os faraós tomassem decisões cruéis e impiedosas para garantir o controle sobre seu povo. Em um império onde a fé e o medo se misturavam, qualquer ato de rebelião ou traição era visto como uma ameaça não apenas ao governo, mas à própria estabilidade do cosmos. E quando a justiça precisava ser aplicada, o faraó não hesitava em utilizar métodos brutais para punir seus súditos. Os egípcios acreditavam que a dor física e o sofrimento eram formas eficazes de punição e até de purificação espiritual. A tortura, portanto, não era vista como algo estranho ou desumano, mas como uma maneira necessária de preservar a ordem e a honra do reino. Um dos métodos de tortura mais brutais no Egito Antigo era a chamada morte lenta. Esse tipo de punição combinava tortura física com uma tortura psicológica cruel, projetada para quebrar o espírito de quem a sofresse. Em muitos casos, a vítima era amarrada a um tronco e deixada ao sol escaldante, sem comida, sem água e sem sombra. Isso podia durar dias, e o calor do deserto fazia com que o corpo se desidratasse rapidamente, levando a vítima a delírios e sofrimento insuportável. O aspecto psicológico da tortura também não era menos intenso. Durante essa tortura, os guardas e carrascos frequentemente zombavam e ameaçavam a vítima, criando um ambiente de total desespero. Ao ser deixada à própria sorte, sem saber quando ou se sua morte viria, a pessoa passava por um colapso emocional que muitas vezes resultava na perda da sanidade antes mesmo de falecer. Esse tipo de punição era especialmente usado contra aqueles que se rebelavam contra o governo ou tentavam trair o faraó. O objetivo era claro, não apenas eliminar fisicamente a pessoa, mas também destruí-la mentalmente, transformando a dor em um aviso público sobre o que acontecia com quem desafiasse o poder do faraó. Outro método cruel e eficaz de tortura no Egito Antigo era o confinamento em paredes apertadas, conhecido como tortura das paredes. Este método era tão simples quanto aterrador. A vítima era colocada dentro de uma estrutura de pedra ou tijolos, com o espaço tão reduzido que mal podia se mover. As paredes eram apertadas de forma que o condenado ficasse preso de tal maneira que qualquer movimento causasse dor e desconforto extremo. A vítima ficava confinada ali por dias, às vezes até semanas, sem poder se alimentar, beber água ou até mesmo descansar adequadamente. Esse tipo de punição, além de física, também era uma tortura psicológica. A sensação de claustrofobia, a falta de ar e a incapacidade de escapar eram fatores que devastavam a mente de quem estava preso ali. A pessoa era completamente isolada do mundo, sem saber o que aconteceria a seguir, o que criava um sofrimento mental tão profundo quanto o físico. Em muitos casos, esse método era reservado para aqueles acusados de desrespeitar a autoridade dos deuses ou do faraó. Era uma forma de punir quem atentava contra a ordem divina, criando uma metáfora de como os opressores ficariam aprisionados sem esperança de salvação. Outro método de tortura utilizado pelos egípcios envolvia o uso da água de maneira extremamente cruel, o afogamento ou submersão. Embora os egípcios possuíssem uma grande reverência pelos rios, especialmente o Nilo, a água também era uma ferramenta temível para punições. Uma das formas mais brutais desse castigo era o submergimento forçado. A vítima era imersa repetidamente em grandes recipientes de água até quase a sufocar. Quando a vítima já estava à beira da asfixia, ela era retirada, apenas para ser submersa novamente. Esse ciclo de afogamento, repetido várias vezes, não só causava grande sofrimento físico, mas também um terror psicológico de saber que a morte poderia vir a qualquer momento. Além disso, a submersão na água também estava associada a punições mais públicas, como afogar um prisioneiro no próprio Nilo. Era um método utilizado em casos de traição ou rebelião contra
contra o faraó. O Nilo, símbolo de vida e fertilidade, também se tornava um cenário macabro de morte, funcionando como uma forma de humilhação final, onde o traidor era lançado ao rio, sem nenhuma chance de salvação. Essa tortura demonstrava o quão vulnerável um ser humano poderia se sentir diante da água, uma força natural essencial à vida, mas também capaz de destruir. E a punição aquática tinha um peso adicional. Era um castigo que se ligava à ideia de purificação. Ao ser submerso, o condenado era literalmente purificado de seu erro de acordo com a crença egípcia, mas em muitos casos isso significava sua morte. O fogo, elemento tão presente nas crenças e rituais egípcios, também era usado de maneira impiedosa como método de tortura. Queimaduras eram uma das punições mais cruéis aplicadas àqueles considerados criminosos ou traidores. O processo de queimar uma pessoa, muitas vezes, envolvia um fogo lento e controlado, o que tornava a dor insuportável. Os egípcios utilizavam brasas ou até mesmo ferro quente, que eram aplicados diretamente sobre a pele da vítima. O objetivo não era apenas causar dor, mas marcar a pessoa de maneira permanente, deixando cicatrizes visíveis de sua punição. A queimadura era vista não só como um castigo físico, mas também como um sinal de vergonha e culpa. Em alguns casos, a tortura por fogo era aplicada como uma forma de humilhação pública. O condenado poderia ser queimado em praça pública, servindo como exemplo para a sociedade de que desobedecer às leis do faraó não ficaria impune. Além disso, o fogo também era associado a uma sensação de purificação. O condenado, ao ser queimado, estaria purificando sua alma, de acordo com as crenças egípcias. Mas, no fim, isso significava sua destruição. Esse tipo de tortura não era apenas doloroso, mas também extremamente perigoso. A vítima não apenas enfrentava a dor do fogo, mas também os danos irreparáveis à sua saúde. O trauma psicológico da experiência, combinado com as cicatrizes físicas, tornava esse castigo uma das formas mais brutais de punição no Antigo Egito. Imagina o pesadelo de ser preso por longas horas, com um cinto coberto por espinhos afiados, pressionando contra a sua pele. Essa foi uma das torturas mais dolorosas usadas no Egito Antigo. O cinto de espinhos era um dispositivo de punição que aplicava ferimentos profundos, cortando e perfurando a pele do condenado. A ideia era simples, mas a dor indescritível. O cinto era colocado ao redor da cintura ou dos braços da vítima e, em alguns casos, apertado até o ponto de causar sangramentos. Os espinhos, que podiam ser feitos de metal ou madeira, penetravam na carne com cada movimento, provocando um sofrimento contínuo. O objetivo desse castigo era tanto o sofrimento físico quanto o psicológico, uma tortura constante que impedia qualquer chance de alívio. Além disso, o cinto de espinhos era utilizado para humilhar a vítima. A tortura não só destruía o corpo, mas também maculava a dignidade do condenado, que, além de sofrer fisicamente, era exposto à dor e à vergonha pública. A agonia causada por esse castigo não apenas destruía o corpo da vítima, mas também sua capacidade de resistir. Uma punição que levava a vítima à beira da exaustão, muitas vezes com consequências fatais, se não fosse interrompida a tempo. Essas torturas brutais do Egito Antigo nos revelam um lado sombrio e aterrador dessa grande civilização. Elas mostram até onde uma sociedade estava disposta a ir para manter a ordem, o controle e a punição. Mas por trás de cada método cruel, existe uma história que, mesmo macabra, nos ajuda a entender a complexidade do Egito Antigo e o que ele representou no passado. Se você acha que o Egito tinha apenas essas torturas, isso é apenas uma parte de muitas outras. Fique ligado, porque no futuro vamos explorar ainda mais métodos cruéis e sombrios dessa civilização fascinante. E se você achou essas histórias impactantes, fique ligado, porque no canal Além do Nilo temos muito mais mistérios e segredos para desvendar sobre o Egito Antigo. Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!